Chegou o dia de lermos sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos, portanto, ao Evangelho de João, capítulo 11 e versículo 28. Nós vamos estar, por fim, acompanhando a história que leva Jesus a este momento, a este dia do milagre da ressurreição de Lázaro. Chegamos no próprio evento e eu já quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, João capítulo 11, versículo 28, o texto diz o seguinte: E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: Aonde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muito bem, estamos aqui com este recontar, com essa narração da história da ressurreição deste jovem, deste homem, deste amigo de Jesus, pessoal, chamado Lázaro, uma família querida, uma família conhecida que desde a enfermidade deste irmão pediu para mandar a notícia para Jesus na esperança de que ele viesse curar. Mas Jesus tinha um propósito e hoje nós vamos estar finalizando esta narração do milagre com 2 perguntas. A primeira delas é: por que Jesus chorou? E a segunda delas é: por que Jesus ressuscitou a Lázaro? Porque ele permitiu que chegasse ao ponto do falecimento e por que ele fez este milagre. A primeira delas é mais questão de uma colocação interessante, porque Jesus não choraria pela morte de Lázaro, uma vez que desde que ele soube que lhe chegou aos ouvidos a enfermidade, ele logo disse: esta enfermidade não é para a morte. E logo depois, quando ele falou com Marta, ele disse a mesma coisa, que ele ressuscitaria. E ele estava falando de ressuscitá-lo agora mesmo, ainda que Marta não tivesse entendido. Mas agora, quando ele, nessa última cena, chega a sua querida Maria. E Maria, esta pessoa tão tenra, de coração tão dócil, quando chegou e viu o mestre, ela se lançou aos seus pés. Sofrendo por esta realidade, e as suas palavras lá desde os pés de Jesus, acabamos de ler isso, foi: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria falecido. E Jesus, a palavra diz bem clara, e aí estaria a minha resposta para essa pergunta. Eu procuro sempre encontrar a resposta no texto bíblico, e quando o texto bíblico não nos diz, então nós não sabemos. E a verdade é que o texto não diz ao certo, não está explícito, Jesus chorou por isso, mas está bastante implícito na hora, pelo momento. A Bíblia diz, porque há uma palavra que se junta. No versículo 33, logo depois de Maria ter falado estas palavras que acabamos de mencionar,
O versículo 33 diz que quando ele a viu chorar, e também os judeus que estavam com ela, que vieram com ela de casa, lembra que alguns seguiram ela, porque quando viram ela sair correndo, disseram, ela vai para o sepulcro, né? Então foram acompanhar neste sofrimento. Então Jesus, em ver a Maria e estas outras pessoas, amigas da família ali que estavam junto, a Bíblia diz que ele moveu-se muito em espírito, no seu espírito, com E minúsculo aí dizendo, e perturbou-se, ou seja, houve um comover do coração, da alma de Jesus. Jesus sentiu por Maria, aleluia. Então ele, sendo humano, com um sentimento humano, ele sofreu pelo sofrimento dela. Então mesmo Jesus sabendo todas as coisas que vai acontecer no futuro, mesmo Jesus sabendo que ele iria ali naquele caso agora, ressuscitar a Lázaro, irmãos, não impediu Jesus de sentir o que nós sentimos, porque Maria não sabia disso, não entendia o que ia acontecer, mas Jesus entende e sente pelas nossas situações. Isso é o que eu aprendo aqui nesta passagem. Ele sabe o amanhã, ele conhece o que vai acontecer, aleluia. No entanto, para nós, o nosso sofrimento, a nossa alegria, é como um pai que já enxerga o amanhã, claro que mais do que um pai humano, mas mesmo se nós trouxéssemos este paralelo para a nossa humanidade, que nós que vemos tanto mais do que o filho, por exemplo, o filho quando ele vê um cortezinho, parece que o mundo acabou ali, você sabe que amanhã aquele corte vai se fechar, uma casquinha vai crescer e vai curar. Mas a criança, a primeira vez que se acidenta, não reconhece, desconhece esta realidade. No entanto, o seu choro, o seu desespero nos comove. É um paralelo muito distante àquilo que nós estamos vendo aqui, mas vemos aqui o sentimento de amor, de carinho humano de Jesus, desta expressão junto com Maria. Ele sofreu por Maria. E talvez pela colocação aqui, por alguns daqueles que sinceramente estavam sofrendo junto com o sofrimento da família. Você veja que é repetido este sentimento no versículo 38, quando ele vai para o sepulcro, pergunta onde está, né? Ele disse, a pessoa diz, vem e vê, e ele chora, né? Nessa cena ali com Maria, com aquelas pessoas, e depois, porque chorou, as pessoas, os judeus leram que era amor por Lázaro, mas o que eu entendo do texto é que era sentimento, ele se constrangeu em seu coração pelo sofrimento de Maria. E veja que no versículo 38, ele diz, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, ou seja, Jesus estava nesta hora muito comovido pelo sofrimento das famílias. E não foi por isso, é a segunda pergunta, será que foi por este sentimento que ele ressuscitou? Não, porque lá desde que chegou a notícia, Jesus já entendeu que o Pai tinha um propósito e, portanto, ele tinha um propósito. E você veja que ele mandou tirar a pedra, ele chamou Lázaro, antes de chamar a Lázaro, ele ergueu as suas vozes aos céus e falou com Deus. E ele diz claro, inclusive em suas palavras altas, audíveis para todos, que ele não precisaria estar falando, porque ele sabe que o Pai o ouve, mas ele estava falando para que aqueles que ouvissem ali crescem que ele era enviado do Pai, ou seja, que ele veio de Deus, que ele era este profeta, este Messias, este Salvador, este Cristo, aleluia, prometido, que ele era o Filho de Deus, conforme ele já havia dito algumas vezes enquanto em seu ministério. Mas em fazer essa oração com um caso extremíssimo, porque a morte acabou, uma coisa é curar, já é difícil. E aí ele curou um cego de nascença, que neste milagre o pessoal falou, gente, não existe igual, ninguém pode, se não for de Deus, curar um cego de nascença. Então ali já foi um caso extremo, mas ressuscitar alguém que já tinha morrido e há 4 dias, isso jamais. Mas Jesus ora ao Pai em alta voz, para que todos ali escutem. E de repente, em eles obedecerem tirar a pedra, ele grita e chama Lázaro. Lázaro, sai para fora, aleluia. E o homenzinho volta à vida e sai daquele sepulcro e está ali vivo outra vez. E a pergunta, terminamos com ela, por que Jesus fez? Porque, por causa do que está escrito no versículo 45. Muitos dos judeus que tinham visto a Maria, aleluia, eu posso até parafrasear aqui, que viram o enterro de Lázaro, e que tinham visto, agora eu estou lendo, o que Jesus fizera, olha as últimas palavras aí, creram
nele. Por isso Jesus fez, para que as pessoas crescem. A mensagem de Jesus não era agradável, era de arrependimento. O caminho que Jesus oferece não é agradável, não era, porque ele falou desde lá, quando estava aqui no seu ministério, é um caminho apertado. Mas creram nele. Deus tem interesse, segundo o texto de Timóteo, quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E ele enviou a Jesus, e Jesus fez tudo, e obrou os milagres, e fez sinais e maravilhas para que as pessoas crescem. Os milagres são para que as pessoas creiam em Jesus, porque o caminho é apertado, a mensagem é dura, é contra a corrente, a mensagem do mundo, a mensagem da cultura, tanto a atual como a da época, porque este mundo jaz no maligno, mas apesar de ser assim, aleluia, ele é o enviado, ele é a verdade, ele é a luz que veio ao mundo, aleluia, para alumiar as trevas e nos dar um caminho de volta a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas é necessário que creiam nele, não num Jesus que hoje fazem de um herói que não é o herói bíblico, aleluia. O caminho, o heroísmo bíblico é aquele que nós devemos defender. Este é o Jesus. Precisamos ensinar o Jesus da Bíblia e, ao mesmo tempo, rogar a este Jesus que nos prometeu que os sinais nos seguiriam para que outros ainda creiam hoje. E por que a igreja tem que obrar sinais, irmã? Estão confundindo aí este movimento carismático, cheio de coisa esquisita para todo lado. Estão até os demônios fazendo sinais. Por quê, irmã? Para que creiam, aleluia. Foi por isso que Jesus o fez. E a igreja é chamada a seguir os seus passos. E ele disse, vocês vão, e vai ser tanta coisa, né? Que mais do que ele se já... Porque eu não estou mais aqui, então vocês têm que seguir. Eu não estarei mais convosco. E ele deixou o Espírito Santo, nos deu o batismo com o Espírito Santo, nos deu os dons e disse, estes sinais seguirão a vocês que creem, aleluia. Que nós possamos pedir ao Senhor que continue obrando os sinais, aleluia. Para quê? Para que creiam. Precisamos clamar, evangelizar, sim, a palavra é parte, é o que Deus nos manda fazer, mas ele manda evangelizar, pregar como Jesus fazia. Veja, nós somos imitadores de Cristo. Nós pregamos o evangelho, nós ensinamos a verdade, um caminho duro, um caminho apertado, mas é neste caminho que nós estamos dando prova diante de Deus que o Senhor nos enviou. Esta mensagem é dele, porque olha aqui, o poder sendo manifestado, aleluia. Olha os sinais, igreja. Irmão, irmã, Manuela, vamos continuar clamando ao Senhor, porque nós precisamos ainda nestes últimos dias, no apagar das luzes do tempo da graça, fazer com que esta palavra ainda seja viva e verdadeira, tal qual ela foi pregada nos dias de Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. E nós vamos estar de pé em nome de Jesus. Se Deus nos der vida, se Deus nos der saúde, se Deus nos der a oportunidade e Ele fizer o milagre, vamos nos santificar, vamos buscar, vamos clamar para que este evangelho não só seja pregado, mas os sinais sejam manifestados. Para quê? Para que creiam. Para que mais pessoas sejam salvas, aleluia. Porque este é o coração de Deus e este é o coração da igreja. Amém.